Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Se acontecer alguma interrupção, são meus gatos, porque esse horário é o horário que eles querem atenção, né? Acabaram de acordar. Então vamos lá para o fato que é quase cinematográfico da história do Brasil, tá bom? Esse fato chama-se Guerra dos Canudos. O que consistiu a Guerra dos Canudos? Numa região, né, do Nordeste, de maneira geral, entre o Ceará e a Bahia, existia um cara chamado, né? Aqui eu coloquei o nome inteiro dele porque é grande, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido por Antônio Conselheiro. Pessoalzinho, durante a formação da Igreja Católica na modernidade, né, surgiram os tomistas, que é uma ordem de São Tomás de Aquino. Essa ordem de São Tomás de Aquino visava uma popularização da igreja. Essa popularização da igreja só aconteceria através da proximidade do clero com o povo. E, no caso do Antônio Conselheiro, essa proximidade acontecia mesmo, uma vez que ele ia até as populações mais pobres, via do que elas necessitavam, mobilizava grandes ações sociais para ajudar. Então, ele mobilizava pessoas para ajudar a construir casas, para construir igrejas, para construir reservatórios de água, uma vez que o Nordeste já começa a ser castigado pela seca. Uma coisa muito importante, a seca no Nordeste não foi um evento simplesmente natural. Teve muito empecilho humano aí no meio, né? Tanto que esgotaram a terra em alguns locais do Nordeste e outros locais precisavam de manutenção das nascentes dos rios, né? Para poder distribuir um pouco melhor a água doce por essas regiões. E o governo não vai investir nessas obras, ele só vai ficar investindo lá nas obras para aparecer cidades europeias. Sendo assim, é uma população marcada pela fome, pela miséria, pela seca, né, extrema, que chega a ser cruel, matar os bichos tudo, chega a matar famílias, né? Então, o Nordeste vai ser marcado por esse contexto social triste, uma vez que a maioria da população trabalhava no campo, a maioria da população sofria com esses problemas. Os coronéis só estavam interessados em explorar esses camponeses, não juntavam seu dinheiro para fazer a manutenção dessas obras, né, desses rios. Meus gatos estão me mordendo, tá difícil me concentrar. Gente, é muito fofo, eu não consigo, eu não aguento. Eles me perturbam, mas eles são, né, gostosinhos, para não falar uma palavra aqui, um palavrão, né? E aí, em 1893, o Antônio Conselheiro vai criar uma comunidade numa região de Canudos, na Bahia. Essa comunidade vai se chamar Belo Monte. A comunidade do Belo Monte é uma comunidade que vai ter uma espécie de subsistência. O que significa essa subsistência, meus queridos? Os trabalhadores vão passar a produzir, a partir de então, para eles mesmos. Eles não vão ter os coronéis dessa comunidade para explorar eles. Isso vai gerar riqueza. Logo, essa população vai perceber que sim, a produção é o que gera riqueza. E se essa produção acabar ficando na mão de um mesmo fazendeiro, não tem como não automaticamente empobrecer os trabalhadores que geram essa produção. Nesse caso, o Antônio Conselheiro não tinha nenhuma intenção política social inicial. A intenção dele era messiânica. O que isso significa? Ele tinha um intuito religioso por trás das ações dele. Sem contar que o Antônio Conselheiro, além de ser considerado milagroso por alguns, ele também era um membro da igreja que, gente, a igreja tentou expulsar ele, não deu certo. Porque as pessoas passaram a ir na missa dele fora da igreja. E aí a igreja olhou e falou assim, quer saber? Se for para esse cara ser contra a gente e levar o nosso público ao mesmo tempo, melhor ele ser contra a gente dentro da nossa instituição, né? E aí meio que, mesmo depois dele ter sido, como que fala? Excomungado da igreja, ele foi, trouxeram ele de volta, né? É uma coisa muito louca a história da igreja católica. Então, 10 mil pessoas passaram a habitar aí por volta do século XIX esse povoado, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Alguns historiadores estimam que tinha cerca de 60 mil, outros estimam que tinha 20 mil a 30 mil. A gente não sabe ao certo, porque o governo meio que queimou os arquivos em torno desse assunto, tá? Porque o bagulho vai ser louco, o bagulho vai ser louco, meus queridos. Muito louco, tá? História do Brasil não é para fracos. Olha só,
Aos poucos, o povoado era visto como um ameaçador para os coronéis, que, ligados ao governo republicano, fez uma das operações mais violentas da história do Exército Nacional. Pessoal, o Exército Brasileiro, diferente dos exércitos europeus, que estão se formando para se pré-aquecer, uma espécie de pré-aquecimento aí para a Primeira Guerra Mundial, o Exército Brasileiro está se formando para nada. Além de proteger a propriedade privada e proteger essas elites, porque eles protegiam a propriedade dessas elites agrárias. Então, uma das maiores críticas à instituição do Exército Brasileiro que a gente tem dentro das ciências humanas é a função dele. Né? Porque historicamente ele foi muito mais associado a repressões de Estado do que a grandes guerras. Né? Não que o Brasil não tenha participado. Esse ano vocês vão descobrir que o Brasil, inclusive, colaborou nas grandes guerras, tá? Mas assim, até então, gera essa confusão, tipo, o exército tá aqui para controlar a gente enquanto instituição ou para, de fato, servir a nação, né? E nesse caso aqui era para controlar, tá? Uma vez que, o que esse povoado de Belo Monte estava fazendo de errado? Nada. Nada, tá? Esse é o responsável pelos momentos de maior tensão da minha aula, nessa lei. Então, gente, continuando. Desculpa aí, vai balançar um pouco a câmera. Aqui a gente tem o que a gente chama de xilogravuras, né? Nordestinas. Lembra lá quando a gente estudou a Idade Média, que eu falava da arte feudal, da arte medieval, né? Aquela arte sagrada, né? Como uma arte que era chamada de xilogravura, né? Basicamente uma técnica parecida, só que aqui a gente vai ter características muito marcantes da cultura nordestina, tá? Como, por exemplo, essa questão da coloração. Aqui é o Antônio Conselheiro, ó, cabeludão, cara de hippie, na verdade mais associado a Jesus, né? E... Por quê? Por quê? Mas enfim, né? Por que, gatos? E aí a gente continuando aqui, basicamente aqui a gente está tendo cangaceiros da xilogravura e aqui embaixo o Antônio Conselheiro com a igrejinha e o povo, né, em volta dele, venerando ele. Resultado, o exército vai mandar 7.000 homens para massacrar essa comunidade de Canudos, tá? A ideia é massacrar essa comunidade, tá bom? E acaba que a primeira investida não dá certo. Os sertanejos conseguem resistir com facão, né? Com um pedaço de pau. Muitos tinham uma como que eles falavam? Cartucheira, que é uma arma, né? Tipo escopeta. E muitos vão fazer trincheira. Os caras vão chegar a fazer trincheira no chão para pôr o corpo dentro da trincheira e só ficar mirando ali no meio daquela pequena mata que tem nessa região para basicamente repreender o Exército Nacional, para parar a invasão do Exército Nacional nessa região, tá? Esse povo estava completamente ligado ao Antônio Conselheiro. Alguns consideravam ele o rei de Canudos, tipo um rei da nação não oficial, sabe? Isso foi mexendo com o ego dos governantes brasileiros e dos coronéis, né? Que se sentiu, como eu falei, por aquela influência econômica, né? Poder econômico, poder político, os dois conjuntinhos aí ao longo da história, né? Então, isso vai mexendo com eles de várias maneiras, tanto egocêntricas quanto econômicas, porque muita gente vai zarpar dessas regiões, desses coronéis, para morar no Belo Monte, tá? Na segunda investida do exército brasileiro, eles mandam mercenários ingleses, já contratam pessoas de outros exércitos para treinar os soldados brasileiros, e aí eles vão de canhão para Canudos, né? Fazem viagem carregando canhão. Nessa época o canhão não era que nem hoje, que é o tanque de guerra, né? Nessa época você tinha que puxar o canhão junto com você. Então os caras foram literalmente carregando esses equipamentos pesadíssimos de guerra, como se estivessem indo para uma guerra mundial, mas para enfrentar uma população sertaneja. Resultado, foi um massacre, né? Mais de 20.000 pessoas mortas. A gente não sabe, galerinha, ao certo, se esse número ainda é pequeno perto do verdadeiro, porque só chegamos à noção de ser 20.000 mortos porque acidentalmente acharam uma vala, né, com 20.000 corpos ali. Você tem noção disso, Salem? É isso, né, cara? E além de acharem essa vala, os números oficiais que o exército deu na época foi de morte de
cerca de meia dúzia de pessoas, 600 pessoas. Alguns falaram que foi 6 mil. E aí a gente descobre que foi 20 mil. Ou seja, pode ter sido até mais, né? Foi simplesmente o exército abrindo fogo contra a população, tá? Então, o Antônio Conselheiro vai morrer nesse último combate e muitas pessoas vão fugir. Vai ter pessoas que vão viver em Canudos, que inclusive tem um estudo recente, né, sobre Canudos, que fala mais focado no gênero feminino, né, que basicamente que é uma pessoa que eu chego a conhecer, que é a Camila Cabelo, ela vai fazer um estudo em cima disso, e nesse estudo dela, ela conseguiu coletar informações sobre famílias que ficaram lá em Canudos ainda, né, e que foram meio que punidas pelo governo, esquecidas pelo governo por conta desse episódio. Então lá tem problemas gravíssimos de saneamento básico, de estrutura social, tem muita pobreza. Eu vi uma foto do Museu de Canudos, eu tive vontade de chorar, porque as coisas estão todas empilhadas uma em cima da outra, né? Então você não tem uma organização desse patrimônio histórico, dessa época, desse conflito. Possivelmente, se continuar daquela maneira que está, ele vai simplesmente desaparecer, porque esse tipo de artefato precisa ser emoldurado, precisa ser guardado, não pode ficar em qualquer espaço. Tem locais que, se tiver umidade ou se tiver muita exposição ao sol, destrói aquele patrimônio. Então, a gente, né, tem um certo apelo aí a lembrar da existência de Canudos, tá bom? Então, assim, desse episódio de Canudos, queridos, vão sair os lampiões que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Que vai ser assunto mais para nossa próxima aula. Agora eu vou fazer a leitura rápida de um trecho da obra do Euclides da Cunha, Os Sertões. Apareceu no sertão do norte um indivíduo que disse chamar-se Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Servindo-se do seu exterior misterioso, costumes ascéticos, com o que impõe a ignorância e a simplicidade, deixou crescer a barba e cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia, ou seja, né, se alimenta pouco, faz muito jejum. A gente tem aqui a gravura, né, do Antônio Conselheiro, tá? Tem a foto dele morto, não vou mostrar pra vocês, é uma foto meio chocante. Deu pra perceber que tinha muito ódio do exército, né, a figura dele. Ele tá extremamente baleado, sabe, é uma foto assustadora. Canudos não se rendeu. O único exemplo da história... né, que resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao anoitecer, quando caíram seus últimos defensores e morreram. Foram cerca de 4, um velho, um homem feito e uma criança, frente aos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. Aqui a gente tem a população de Canudos cercada pelo exército. Dá pra perceber que a população tá extremamente assustada e com razão. Minha gata vai estourar o meu USB. Desculpa, gente, essa parte não tá na foto, tá? E aí a gente tem uma das historiadoras mais maravilhosas da história do Brasil recente, que é a Lilia Schwartz. Se vocês tiverem curiosidade sobre a história do Brasil, ela tem um canal no YouTube de videozinho assim de 5 minutos, que ela explica fatores históricos do Brasil, maravilhosos. Essa historiadora aqui, tá? Eu acompanho ela, acompanho o trabalho dela, leio as obras dela, não li todas, mas tá aí como meta, né? Faz sempre a declaração dela sobre isso, e depois eu vou explicar quem foi o Euclides da Cunha, que eu acabei meio que pulando essa explicação. Faz 120 anos que ocorreu no distante interior da Bahia um levante popular que invadiu a imaginação dos brasileiros. Mais do que uma revolta isolada, Canudos anunciava a existência de muitos Brasis no mesmo Brasil e o descobrimento dos sertões, que acabaram virando uma metáfora ligeira para designar tudo que se conhecia ou encontrava-se afastado da civilização que a República inventou. Essa civilização eurocêntrica, né? Voltada aí para os valores europeus. Então tudo que fugia dessa lógica foi se tornando sertanejo. Não é à toa que até hoje sertanejo é uma coisa popular, porque faz parte da história do povo brasileiro e inclusive até hoje. Então, continuando, a República procurou converter Canudos num grande exemplo.
Da barbárie contra a civilização, do atraso contra a modernidade. O corpo de Antônio Conselheiro também fez parte da performance. Seu crânio foi levado à capital para que o médico Nina Rodrigues, esse médico era muito racista. Ela arrancou um pedaço da minha apostila. Enfim, esse médico era muito racista. Ele acreditava que não era a sociedade que criava marginais através da marginalização de uma população. Ele achava que a pessoa tinha um cérebro de bandido, né? Ele achava que era um problema fisiológico, não um problema social, né? E isso marca muito a ciência dessa época, a visão da ciência dessa época sobre as pessoas que estavam em condição de pobreza, de marginalidade, de banditismo, né? Que seriam os bandidos, que muitas vezes não tinham opção, ou eles faziam isso ou não. O caso de Canudos é isso, eles não tinham opção, os sertanejos, ou eles criavam uma nova forma de sociedade, ou eles iam perecer durante as secas, né? Então, continuando, seu crânio foi levado à capital, então, para o médico Nina Rodrigues. A ciência determinista da época desce a palavra sobre loucura e mestiçagem. Pessoas mestiças como eu, professora de vocês, que é filha de um homem negro com uma mulher branca, eram vistas como bizarrices, né? Eram vistas como pessoas defeituosas, que não tinham a pureza da raça e que por isso mesmo eram débil mentais. Era essa a descrição que esse médico dava para mestiços como eu e como você, porque você provavelmente é mestiço também, tá? Então olha só, havia um abismo fundo entre as diferentes partes do país. Enfim, o Brasil mostrava suas várias faces e a vertigem que ia criando entre as realidades tão distintas. Nova história, velha história. Maravilhosa, tá? Maravilhosa a Lilia Schwartz. Então vocês vão ter aí atividade 1 para fazer, e na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o cangaço, o que são os cangaceiros, que são as pessoas que conseguem fugir do episódio de Canudos, inclusive, e que se tornam uma espécie de vikings brasileiros, um povo guerreiro que vai, tipo nômades que vão passando de uma cidade para outra, muitas vezes sabotando, outras vezes ajudando, criando várias versões, né? Uns dizem que os cangaceiros eram heróis, outros dizem que os cangaceiros eram bandidos, mas a história é muito mais rica do que simples determinações, né, meus queridos? Então, um beijo da prof, espero que vocês estejam bem, tá? E até a próxima!